Oi, sou Tiago Melo, coordenador pedagógico na primeira infância, e esse é o canal Parada Pedagógica. Como combinado, a gente vai conversar hoje mais um pouco. Nesse período de isolamento devido à pandemia, muitas e muitos de nós fomos obrigados a nos deparar com um negócio muito poderoso. Um negócio que Caetano Veloso, nos seus versos, chama de um dos deuses mais lindos, o tempo. Estamos tão acostumados a achar que o tempo é o tempo da máquina, da produção, do lucro, acostumados a essa relação com ele sempre acelerada, sempre como se estivéssemos atrasados, ficando para trás, que parece perda de tempo ter tempo. Fato é que o tempo continua o mesmo. Esse senhor tão bonito, como canta Caetano, mas também um marcador implacável dos que sentem fome, dor, saudade, dos que sentem na pele o sentido do que é ter pressa. Pressa para saciar a fome, para acabar com a dor, para matar a saudade. Talvez só estejamos tendo tempo para valorar o tempo. Talvez o vírus esteja nos mostrando que há muito tempo muitas pessoas estão tendo seu direito ao tempo sendo roubado. O tempo veloz da internet parece ser o desejo humano. E sendo a escola parte da sociedade, isso chega para os bebês e para as crianças. Chega lá nas nossas unidades de educação infantil. Aqui essa conversa vou me apoiar no currículo integrador da infância paulistana porque penso que precisamos muito retomá-lo para que possamos avançar nas formações. Em relação ao tempo, o currículo integrador da infância paulistana nos diz que a gente precisa vencer essa lógica consumista que o número de atividades oferecidas às crianças em determinado tempo vale a aprendizagem. O currículo integrador da infância paulistana fala justo que é o contrário. O significado das experiências são muito mais importantes. Então, o nosso papo de hoje é sobre o tempo na educação infantil. Sempre que falo disso, imagino as crianças e os bebês cantando uma famosa música de Renato Russo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Esses tempos tão falados nos documentos, entre os seus parceiros, espaços, materialidades, interações, os tempos são os que têm menos recebido nossa atenção, nossa reflexão sobre. Essa reflexão que ajuda na ação, para a reflexão, para a inovação, como propõe Paulo Freire. Ou é o mais difícil e por isso estamos deixando o tempo de lado. Fico com a impressão que estamos pedindo ajuda, pedindo formação para que a gente possa lidar melhor com os tempos. Por esse motivo, retomo o currículo integrador da infância paulistana para que possamos retomar as concepções de criança e infância e relembrar que os meninos e meninas de todo o ensino fundamental são crianças. Embora aqui eu vou focar a nossa conversa para os bebês e para as crianças. Lembrando que acredito muito no poder transformador da formação em serviço, na formação continuada, e por isso penso que precisamos que essa formação chegue para todos, na ponta. Para continuar a nossa conversa, vou mostrar mais um pedacinho da música de Caetano, quando ele fala do tempo, que ele diz: ainda assim acredito ser possível reunirmos em um outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Acredito que essa reunião em um novo vínculo é com formação. E vamos lá. O tempo precisa ser pensado para organizar o dia a dia da educação infantil. Se para nós ele é linear, o tempo do relógio, cronos, para os bebês e as crianças ele ganha vida se faz sentido ou não. Ganha forma a depender do contexto, da qualidade da oferta para o uso desse tempo. Lembra, o tempo continua o mesmo. Para quem tem fome, ele é um tempo, para quem não tem, ele é um outro tempo. Para um bebê que come no colo do adulto referência, com sua cabecinha apoiada, comendo em pequenas quantidades, é um tempo maravilhoso. Mas para um bebê que fica preso no cadeirão, à espera de sua vez, chorando, para que seja alimentado, não é um tempo muito bacana.
Se o tempo para a higiene é um tempo de acolhimento, respeito, é um tempo de potencialidade para o reconhecimento do eu, do outro, é um tempo muito bacana. Mas se é um tempo pensado como de fábrica, de produção, de troca acelerada, é um tempo sem sentido. Se nas brincadeiras sensoriais e motoras os bebês têm tempo para suas descobertas e à medida que cresce esses tempos são ainda mais qualificados, é um tempo de movimento e de ampliação das expressões. Mas se os bebês e as crianças ficam todo o tempo na sala vendo TV, sentados, sem poder nem dançar ou produzir som, sem explorar os espaços externos, que tempo é esse? Se no momento de descanso o ambiente é silencioso, sem música constante tocando naquele aparelho, sem adultos conversando, com a temperatura agradável, se a criança está sequinha e com a certeza de que está sendo acompanhada pelo adulto, é um tempo delicioso de relaxamento. Mas se além de não acontecer essa situação, a criança que não dorme é impedida de sair do seu colchão para brincar em outro ambiente, é um tempo dolorido e sem sentido. Se as crianças e os bebês participam da feitura de tintas naturais ou de massinha de modelar, se vivenciam essa mistura, sentem as texturas, se acompanham os ingredientes se transformando, as quantidades usadas para que possam dar traços, cores e formas, é um tempo de experiência. Mas se recebem a massa de modelar já pronta, como barganha para que fiquem sentadas e quietas, é só o tempo sendo usado para controlar os corpos, nada mais. É um tempo de aprisionamento. Se os bebês são atendidos no seu choro e esse tempo é um tempo de aprender, um tempo de se sentir seguro, um tempo de escuta, de fala. Mas se os seus choros são entendidos como manha, são tempos perdidos, são tempos de abandono. Se durante o tempo tem história lida e contada todo dia, se os livros por todo o tempo ficam disponíveis, é tempo de imaginação e pensamento. Mas se não tem história e nem livros, se eles ficam guardados no armário, é tempo de pouca criatividade, é tempo de poldar as imaginações. Se as ações desse tempo são pensadas pelas educadoras e educadores para que sejam centralizadas em si, mas também para que possam acontecer em pequenos grupos, e ainda que sejam pensadas para que sejam livres para a escolha das crianças, é tempo bem utilizado no planejamento, que trará tempo para observação e registro. Mas se o tempo é apenas centrado no adulto, ou se não é usado tempo para acompanhar os pequenos grupos, ou mesmo dar uma atenção individual, ou se são apenas livres, mas têm sem intencionalidade, só passatempo. Tem muito tempo livre sem sentido por aí. Espero com isso tudo que a gente não esqueça do principal, que cada criança tem seu tempo, que não faz sentido que todas sejam convidadas a realizar a mesma coisa durante todo o tempo. Né? É preciso lembrar que uma criança que desfralda com 2 anos é diferente de uma criança que desfraldou com 1,5, ou com 2,5, ou com 3. Né? Não perder de vista o tempo de cada criança nessa organização do tempo. Bom, sobre o tempo é isso. Eu espero não ter ocupado o tempo de vocês. Espero que tenha sido um tempo que tenha feito sentido, que a conversa tenha sido produtiva ao ponto de gerar um interesse para que vocês continuem as suas pesquisas sobre os tempos na educação infantil. Esse é o meu canal, como eu disse. Se gostar, indica o vídeo para um amigo, para uma amiga. Se puder, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que a gente vai se encontrar. Vou deixar uma pesquisa para saber sobre o que vocês preferem que a gente converse no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.